Olá, tudo bem? Mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. E o que eu peço a Deus, de todo o meu coração, é que o Espírito da palavra fale conosco hoje, como Ele sempre tem falado, e assim nós temos crido. Porque se for diferente disso, não vale a pena estar aqui, porque nós estaremos fazendo a nossa força, e nós não queremos isso. Nós queremos fazer debaixo da direção, da graça, da condução do Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus seja o condutor de todas as coisas, e assim eu peço a Deus que seja, e confio e entrego a Ele isso. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, com todos nós aqui que estamos reunidos aqui, e com você que está nos assistindo. Eu quero falar sobre um assunto, que é um assunto que ele é de absoluta relevância para o cristão. E às vezes o cristão não compreende de uma forma assim correta, efetiva sobre isso. E é bom falar sobre esse assunto, e por vezes a gente precisa voltar sobre alguns assuntos que fazem parte da nossa vida cristã, dos fundamentos da vida cristã. Por vezes acontece isso. Paulo fazia isso de vez em quando. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Paulo escrevendo à igreja de Éfesos, nós vamos ler aqui daqui a pouco uma parte desse livro. Ele fala sobre esse assunto, e ele volta tratando esse assunto, porque quando Paulo percebia que aquela comunidade estava um pouco se desviando daquilo que era o fundamento, o evangelho de Deus, Paulo enviava cartas para trazer eles de volta para o fundamento que é Cristo, o evangelho, o real evangelho, o único evangelho que existe. E hoje eu quero falar com você sobre a graça. Eu quero falar sobre graça, sobre a graça. Graça. Se tem algo que os filhos de Deus, aqueles que confessam Jesus, podem tratar, é sobre graça. Nenhuma religião consegue, ou fala, ou trata, ou entende, ou compreende graça. E às vezes até mesmo aqueles que se confessam Jesus como Senhor da vida deles, às vezes não compreendem a profundidade da graça. Nós aprendemos de uma forma meio que até um pouco superficial às vezes, que graça é favor imerecido. Que graça é favor imerecido, ponto. O máximo que às vezes nós alcançamos sobre graça, nós compreendemos sobre graça, é que a graça é um favor imerecido. Graça é um favor no qual eu não mereço, mas eu recebi. Graça é um favor imerecido. Isso está errado? De forma alguma, absolutamente. Pelo contrário, sim, está correto. Mas será que a graça é somente isso? Somente isso? Somente esse favor imerecido que Deus liberou sobre o homem? Vamos tentar aprofundar um pouco sobre isso e compreender melhor sobre isso. Eu convido você que está aqui nos acompanhando, que você abra no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. E olha que ele fala aqui: Ele vos deu vida. E ele está falando aqui de Jesus. Por que ele está falando de Jesus aqui? A conexão é sempre importante, a gente estar lendo, fazendo uma conexão com o contexto. Porque o último versículo do capítulo 1, o verso 23, fala sobre Jesus, está falando sobre Jesus a partir do 21, 22, vai falando, e aqui ele fala assim: Ele vos deu vida. Jesus deu vida. E olha o que ele fala: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, passado, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, não é que nos ama, nos amou,
e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Uau! Esse texto aqui, Paulo está trazendo à igreja, aos Efésios, está trazendo a memória, trazendo ao coração deles, subindo a memória deles, trazendo a memória deles, aquilo que aconteceu com eles e acontece com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A condição no qual nós estávamos e a condição no qual agora nós nos encontramos. Como nós estávamos e como nós nos encontramos. Como foi ministrado aqui, talvez acho que foi domingo passado ou retrasado, que nós éramos separados e nós estávamos mortos. E só para fundamentar mais essa questão de que nós estávamos mortos, rapidinho eu vou convidar você a ir um pouquinho mais para frente, Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, verso 13. Aqui é outra passagem que fundamenta, ajuda a estabelecer essa base, dizendo o seguinte: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, Jesus, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente deles, encravando-o na cruz. Outro texto que também diz que nós, antes de Cristo Jesus, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, e Jesus, nele, ele nos trouxe vida, e ele pegou o escrito de dívida. Nós tínhamos uma dívida, essa dívida era, o pecado nos trouxe essa dívida, porque a lei nos condenava por quê? Porque a lei trouxe luz ao pecado, e o pecado nos condenou, a lei nos condenou por causa do pecado que habitava em nós, e a Bíblia diz que nós tínhamos ela nos afirma que Jesus pegou esse escrito de dívida, que era contra nós, e ele pegou ele inteiramente, nos perdoou inteiramente, e pegou aquele escrito de dívida que era contra nós. Eu estava condenado, e Jesus, através da morte dele na cruz, ele pegou aquela condenação, aquela sentença de morte, e aqui é uma figura de linguagem jurídica mesmo, é como se fosse uma sentença de condenação. Ele pega aquele escrito de dívida e crava na cruz. Ele pagou a minha dívida, a sua dívida. Aqui está falando isso, esse texto. Mas eu vou trabalhar um pouco mais aqui no livro de Efésios. Mas só para contextualizar essa questão dessa morte, lá no capítulo 1, Gênesis 1, no verso 2:17, olha o que fala, é um texto bastante conhecido. Vou ler a partir do verso 16 para contextualizar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem a quem? A Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Adão, o jardim é tremendo, você pode comer de qualquer árvore, e pode comer, viu, né, mas pode pegar um pedacinho, não, é livre, você pode comer livremente. Você é livre, pode comer o que você quiser, Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos o que acabou acontecendo. Adão comeu dessa árvore que Deus falou para ele. Olha, presta bem atenção, Deus aqui não falou para ele assim, eu não quero muito aí ser no nosso foco, mas para que você medite sobre isso. Deus não falou assim, não coma, Adão. Adão, você está proibido. Está proibido, não coma esse fruto. Não, ele falou assim, ó, vou te falar uma coisa. Se você comer, você vai morrer. É certo, certamente, ou seja, não tem margem de dúvida aí. Se você comer, quando Deus fala certamente morrerás, filhão, deu ruim. É porque certamente não tem margem de dúvida, você vai morrer. E Adão come desse fruto, nós sabemos disso, né? Ele come, e ele morre fisicamente, naturalmente dizendo? Não, Adão não morreu. Adão comeu aquilo e continuou vivo fisicamente, naturalmente. Essa morte aqui é morte espiritual. Adão, naquele momento que ele comete aquele pecado, ele permite que o pecado tome conta dele. E aí, a partir daquele momento, ele morre. Morre para quê? Para o relacionamento com Deus, porque ele espiritualmente morre. Então, todo dia ele se relacionava com Deus. Deus se relacionava com Adão constantemente, todos os dias. Você vai ver que a partir daquele momento, Deus não se revela mais a Adão assim, como era. Porque espiritualmente, Adão morreu. E a Bíblia diz, o livro de Romanos fala isso, e tem outras passagens que diz que todos nós pecamos, todos pecaram, porque nós somos todos filhos do mesmo Adão. Então aquele pecado que entrou em Adão, entrou em mim também, porque eu sou da mesma linhagem que ele. Então esse pecado entrou em mim. Por isso que aqui em Efésios ele diz que nós estávamos mortos. E ele continua dizendo aqui, né, que nós éramos, presta atenção, éramos, é passado. Éramos quem? Os filhos de Deus. Essas pessoas, eles eram o quê? Por natureza, naturalmente. O homem natural, ele é filho da ira. Filho da ira significa que quando esse texto fala filho da ira, ele está querendo dizer que é merecedor do castigo de Deus. Nós merecíamos o castigo de Deus. Nós éramos filhos da ira, filhos de Adão. Nós éramos filhos da ira. Nós andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. A Bíblia fala que nós estávamos mortos. E essa passagem aqui no original, no grego, no original, estávamos mortos. Essa palavra aqui é a palavra necros. Por isso que daí vem necrotério, que significa um cadáver, um corpo morto. É literalmente algo que falta vida. Morto, incapaz de responder a impulsos ou desempenhar funções. Ou seja, é algo ineficaz, impotente, incapaz, não responde às influências que dão vida. É inoperante para as coisas de Deus. É isso que essa palavra no original significa. Ou seja, quando nós estávamos sem Deus, longe de Deus, nós estávamos mortos. Nós éramos efetivamente mortos. Nós éramos pessoas que tínhamos vida natural, mas mortos espiritualmente dizendo. Espiritualmente dizendo, nós estávamos mortos. Nós éramos um cadáver. Nós éramos inoperantes, incapazes, ineficazes. Nós não respondíamos à vida de Deus. Nós não conseguimos responder às influências da vida de Deus em nós. Nós éramos inoperantes para as coisas de Deus. Por vezes, muitas vezes pode ser que eu e você, antes de adentrarmos numa vida com Deus, Deus pode ter se manifestado de várias formas no nosso entorno, e nós não identificamos Deus, porque Deus se identifica pelo espiritual, e por vezes pode ter acontecido isso, e nós não vemos, nós não identificamos, nós não conseguimos, porque nós éramos como um cadáver, nós éramos mortos. Nós estávamos mortos, mas a Bíblia diz que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Aqui até o verso 13, ele vai estar dizendo aqui sobre as questões como nós estávamos. Ele fala que nós andávamos segundo o curso desse mundo.
Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Engraçado que o pessoal, a galera do mundo, pensa que eles são livres, que os crentes são bitolados, são escravos. Não, escravo é você. Porque se você não sabe, e você não deve saber, você é conduzido segundo o curso desse mundo. O mundo aqui não é as montanhas, os lagos, os rios, a terra. Não, o mundo são as estruturas de pensamento, a cultura estabelecida pelo mundo, essa forma de pensar, esse sistema de pensamento que as pessoas têm, que não é de Deus. Isso é o mundo. E a Bíblia diz que nós éramos conduzidos pelo curso do mundo. Fazíamos segundo as inclinações da carne e conforme nossos pensamentos. Era assim que nós agíamos. E por isso nós éramos mortos, filhos da ira. Mas aí vem o verso 4. Deus entra na história. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Graça. A graça me alcançou, a graça me visitou. Sabe quando ela chegou em mim? Quando eu estava morto. Eu estava morto, eu era um cadáver, morto para Deus, morto espiritualmente. Eu estava morto e a graça veio. E a graça chegou, e quando a graça chegou, ela veio com a vida, porque Jesus fez isso por nós, e Jesus nos trouxe vida através da morte dele. A morte de Jesus nos trouxe vida, e a graça nos alcançou, e é pela graça que eu sou salvo. Pela graça sois salvos. E ele reforça isso no verso 8, olha o que ele fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E para não deixar margem de dúvida que eu não tenho nada a ver com isso, que eu em mim mesmo não era capaz, não tinha condição nenhuma de chegar até Deus, ele fala assim, mediante a fé. E ele fala, isso não vem de vós. Não pense que é de você não pense que essa fé veio de você. Foi Deus que colocou essa porção de fé em nós, porque isso é dom de Deus, essa fé que Deus colocou em nós, para que nós alcançássemos a graça. Nem isso nós tínhamos capacidade de fazer, Deus teve que fazer por nós. Por quê? Porque nós estávamos mortos. A desobediência de Adão matou o homem, matou espiritualmente o homem, matou a relação do homem com Deus. Ele rompeu, separou. Essa questão aqui dessa morte aqui é separação. Nos separou de Deus. E essa palavra graça, no original, no grego, no Novo Testamento, essa palavra foi escrita em grego, é a palavra charis, que significa favor, graça, extensão para. Ela significa, o significado dessa palavra é uma extensão em direção a. Extensão a direção a. Se refere a Deus se estendendo livremente, por causa da vontade dele, do desejo dele, pelo plano dele. Deus se estende, ele se estende ao homem, ele alcança o homem, ele faz um favor, dá um favor ao homem, graça ao homem, ele alcançando. A Bíblia fala que ele se inclinando. Deus se inclina às pessoas, porque ele estava disposto a abençoar a cada um de nós. Essa palavra significa estar perto delas. Graça não é somente um favor que Deus fez para mim que eu não merecia, é muito mais do que isso. Graça significa assim, é Deus se estendendo a mim, se inclinando a mim para me alcançar. Uau! Isso é graça. Você imagina um Deus que é todo poderoso, que fez tudo, que tudo está debaixo do controle dele, tudo, absolutamente tudo. Esse Deus olha para mim, olha para você, e por causa da graça ele se estende até nós para nos alcançar. Ele se inclinou, ele chegou até nós, ele veio até para nós, porque ele estava disposto a nos abençoar, está perto da gente, ele queria estar conosco. Então a Bíblia fala que graça é uma extensão, ele se estende, ele chega, ele vem até mim, para me alcançar. A vida alcançando
o morto. A vida se estendeu para alcançar o morto, para tirar o morto daquela condição de morte espiritual e trazer a vida. A graça faz isso. Somente a graça. Somente a graça. A graça, a graça. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, essa palavra, e lá no Antigo Testamento ele foi praticamente escrito em hebraico. Essa palavra é a palavra Shem. E essa palavra Shem, ela não foi capaz, porque aquela graça do Antigo Testamento não é a mesma graça do Novo Testamento. Aquela graça do Velho Testamento, ela não foi capaz de alcançar o homem. Ela não foi capaz de alcançar o homem no seguinte sentido: Deus faz um favor ao homem, e nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas o que é importante a gente compreender também sobre a graça? A graça depende de quem concede, porque precisa ser alguém superior que libera a graça, que caso contrário não é graça. Tem que ser alguém que tem alguém que é maior do que eu, do que você, para liberar a graça, não menor. É alguém que assim, que não precisava fazer isso. Ele tinha tudo para não fazer isso. Tudo que eu fazia ia contra ele, então ele absolutamente não precisava fazer isso. Mas ele, como ele é maior, superior, ele se estendeu até mim, até você. Portanto, a graça é um favor desmerecido, sim, da parte de um ser, de alguém que é Deus, superior a um inferior. E na graça, dentro do pacote graça, dentro do contexto graça, envolve perdão, arrependimento, salvação, regeneração do coração, o amor de Deus. No Antigo Testamento, muitas vezes, essa palavra que eu falei aqui, em hebraico, ela é traduzida muitas vezes como misericórdia, outras tantas vezes como bondade, longanimidade. Mas a graça foi manifesta somente em Cristo Jesus. Graça é Deus escolhendo nos abençoar ao invés de amaldiçoar. Tudo que eu fiz, tudo que eu tinha feito, o que eu merecia era maldição. Mas Deus escolhe, ao invés de me amaldiçoar, Deus decide me abençoar. Graça. Porque o meu pecado merecia a maldição. É o favor de quem não merece. Eu não merecia em hipótese alguma aquele alcance, aquela extensão. Eu merecia a maldição, eu merecia a morte. O salário do pecado é a morte, a Bíblia fala em Romanos. O salário do pecado é a morte. Era isso que eu merecia, mas Deus decide, ao invés de me amaldiçoar, me abençoar, me alcançar. Graça, 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 graça. Lá no Velho Testamento, quando a gente vê essa palavra, não exatamente essa palavra que nós lemos em grego, porque essa palavra só está no Novo Testamento, mas a palavra Shem, ela significa principalmente favor. E tanto é que em Gênesis capítulo 6, verso 8, quando Deus fala sobre Noé, a Bíblia fala que porém Noé achou graça, algumas traduções, mas a tradução mais correta aqui é: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus olhou aquele povo todo, e Deus estava muito triste com os homens, que só tinha coisa ruim na terra. Os homens estavam lançados nas suas vontades, nas suas carnalidades, no pecado. A terra estava debaixo do pecado. Mas Noé era um cara que estava caminhando ali. E aí a Bíblia fala que Noé encontrou o favor de Deus, encontrou o favor aos olhos de Deus, achou graça, aspas. Mas esse favor aí do Velho Testamento, ele não alcançava todos, só alcançava alguns. E por vezes ele alcançava, era também por aquilo que eles faziam ou porque eles eram. Por isso encontrava-se esse favor por aquilo que ele fazia ou que ele era. Diferentemente da graça que Jesus inaugurou nele, aquela graça e depende daquilo que eu faço. Essa graça do Novo Testamento é aquele favor que o homem não merece, mas que Deus livremente concede. E algumas vezes essa graça, algumas vezes não. A graça, na verdade, ela é um contraste da lei. Romanos capítulo 6, verso 14 fala isso. Porque a lei te dá o que você merece. A lei dá o que nós merecemos. A lei diz assim:
se você cometer tal situação, você vai ser condenado, você vai morrer, você vai fazer isso. A lei dá o que eu mereço. A graça me dá o que eu não mereço. Por merecimento, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Por merecimento, a pessoa ganha o inferno. Porque ninguém que vai para o inferno ou irá para o inferno nunca vai poder dizer assim: ah, é injusto isso, ah, Deus foi injusto demais, eu não merecia estar aqui. Não, todos os que forem para o inferno, todos que estão nessa condição do inferno, mereceram estar lá. Todos, sem exceção. Sem exceção. Deus é justo. Deus não vai mandar ninguém para o inferno sem que aquela pessoa mereça. Mas pela graça, eu ganho o céu. Porque eu não mereço ir para o céu. Mas a graça me deu essa oportunidade de ir para o céu. O inferno, a pessoa vai por merecimento. Agora o céu, ela vai pela graça, porque ela não merece. Não tem um ser humano sequer que merecia, ou que merece, ou que merecerá um dia ir para o céu. Nenhum sequer. Nenhum. Nós vamos para o céu, não porque nós merecemos o céu. Nós vamos para o céu, porque a graça me faz ir ao céu. A misericórdia, por exemplo, é diferente da graça. Por que misericórdia é diferente de graça? Porque a misericórdia é aquele ato de Deus que Ele detém, Ele segura, Ele retém uma punição que eu merecia. Eu merecia ser punido. Aí Deus, pela misericórdia dele, Ele me alcança, Ele segura aquela punição. Fala: você merecia, vou entrar com a minha misericórdia agora. Você merecia. Você vacilou, você errou, você escorregou, você pecou, você merecia, mas pela minha misericórdia eu vou segurar a punição, eu vou deter a punição, pela misericórdia que eu tenho. Agora a graça é o contrário. A graça dá uma bênção, me dá um alcance de algo que eu não mereço. Eu não merecia. Nenhum de nós aqui, antes, depois ou amanhã, merece a graça. Ninguém merece a graça. Que isso fique muito claro. Ninguém merece a graça. No Antigo Testamento, essa graça que nós temos hoje acesso, era apenas uma promessa, uma esperança. Mas em Jesus Cristo, a graça se revelou. Ela se manifestou. Jesus, Ele revela a graça. Ele traz a graça. E Ele libera a graça. Através daquilo que Ele fez na cruz. A graça foi liberada. A graça de Deus nos leva a descobrir quem nós somos em Deus. A graça de Deus faz isso comigo e com você. Quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, nós somos libertos do engano que nos prendia através das mentiras a respeito de nós. Tudo aquilo que era mentira a respeito da minha pessoa, a graça, quando eu tomo posse, como eu vivo a graça, ela me liberta. Vamos ler 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10. Fala assim: mas pela graça de Deus, Paulo falando, olha o que Paulo fala: pela graça eu sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu que tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Ou seja, a graça de Deus, ela revela quem eu sou em Deus. Ele fala assim: pela graça eu sou o que sou. A graça faz eu encontrar a minha identidade em Deus. Ela me permite ter acesso a essa identidade que eu tenho nele. E com base nessa identidade, ele fala assim: e a graça que Ele me deu, olha o que ele fala, não ficou sem resultados. Ou seja, a graça é frutífera. Por isso que todo cristão, ele tem que ser frutífero em Deus. Porque a graça, ela é frutífera, ela gera resultados, ela gera coisas em Deus, para Deus. A graça, Paulo diz que fez tudo que Ele é e faz nele tudo o que Ele faz. Paulo reconhece: eu não, eu não era nada.
eu sou o que sou pela graça. Se eu sou hoje um homem de Deus, um apóstolo dele, um chamado dele, se eu tenho, é a graça. Eu sou o que sou pela graça. E eu tenho trabalhado muito, na verdade eu tenho trabalhado até mais que os outros apóstolos, mas não sou eu, na verdade, que tenho trabalhado, que tenho feito isso em mim. É a graça. É a graça. É a graça. É a graça. Não somos nós, é a graça. A graça, ela se demonstra. A graça, ela não é estéril. Sabe, a Bíblia fala que Deus amou. A Bíblia, esse texto aqui é um texto, a galera gosta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala que Deus deu. Deus deu. Deus deu. Deus se estendeu ao homem. Deus deu. Deus vem até o homem. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele se estendeu. Ele pegou o Filho dele e estendeu e deu. Deu para o homem. Deus deu. Graça. Graça, filho. Que eu e você, nós não merecemos isso não. Graça. E por causa da graça, do amor dele, a Bíblia fala que Ele deu o Filho dele. Ele pega o Filho dele, que não tinha pecado, estava lá com ele, era ele com ele, e fala: filho, você precisa ir lá, porque não tem um homem sequer na terra que vai ser capaz de me religar com um homem. Você precisa ir, e você precisa ir como um homem para vencer o pecado, porque nós precisamos vencer o pecado lá na terra. Nós precisamos destruir o alcance do pecado que foi dado pelo homem, Adão. E você precisa ir como homem lá para acabar com esse poder do pecado. Porque se o homem deu o poder do pecado, somente um homem podia aniquilar esse poder do pecado. Outro texto assim que também é bastante conhecido, que fala assim: onde abundou o pecado, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Hoje nós somos livres do pecado. Romanos 5:20, a Bíblia fala: a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, onde abundou o pecado, aumentou muito mais, superabundou ainda a graça. A fim de que? Por quê que aconteceu isso? Como o pecado reinou pela morte, por que o pecado reinou pela morte? A morte veio através da desobediência de Adão. Adão inaugura o tempo de morte para o homem na terra, e o pecado reina. Como o pecado reinou pela morte, aqui está falando em Romanos, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então abundou o pecado por causa do erro do homem, e a morte dominava. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É muito mais, aumentou muito mais. A graça, o poder da graça de alcance é muito maior do que o poder do pecado. A graça, ela aponta o propósito da nossa vida. Atos 20, capítulo 20, verso 24 fala: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta. Opa, que missão é esta? Anunciar a boa notícia da graça de Deus. A graça aponta para o propósito da nossa vida. Qual que é o propósito da nossa vida? Qual que é o propósito? Deve ser a mesma aqui daquilo que está escrito aqui: anunciar a boa notícia da graça de Deus, o evangelho de Jesus, que vem através da graça. Fomos salvos por causa da graça, porque Ele tinha um propósito em nossas vidas antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1:9 fala: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano, e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Uau, uau,
Olha que Deus tremendo, Deus de mistérios, mas que Ele pega o mistério dele e revela ao homem, Cristo em nós, a graça nos alcançando, a graça nos alcança, e Deus estabeleceu isso antes da fundação do mundo, antes de fundar o mundo. Deus falou assim: eu vou alcançar você pela minha graça, não porque você vai fazer algo que é capaz de merecer isso, não, porque nada do que eu e você fizéssemos éramos capazes de alcançar isso, mas pela graça, por meio de Cristo Jesus, nós tivemos esse alcance. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 15, fala assim: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, o que vem depois de mim é antes de mim. Uau, que coisa maluca. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é loucura para o mundo, é loucura. Como que pode um cara que vai vir depois de mim, um homem que vai vir depois de mim, ele é antes do que eu? E ele fala assim, porque ele foi primeiro do que eu. Verso 16, de todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés deu a lei nos condenou, a lei nos condenou, mas Jesus nos trouxe a graça, e nos tirou essa condenação que a lei trouxe. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nada que fizéssemos era capaz de alcançar o favor de Deus, nada. Jesus, Ele é a fonte da graça, essa graça é poderosa, é abundante, é salvadora, é suficiente, é maravilhosa, alcança todos, nos justifica, nos chama, nos capacita para a obra do Senhor. A graça é de graça, a graça de Deus é de graça, não tem algo como pagar pela graça, a graça é de graça. Nada que eu faça, mesmo que seja o mais bonito possível, o mais especial aos olhos humanos, nada é capaz de alcançar a graça. A graça é de graça. Vamos ler Tito capítulo 2. Em Tito capítulo 2, a Bíblia fala aqui, em Tito capítulo 2, aleluia, glória a Deus. Em Tito capítulo 2, ele fala que, portanto, a graça se manifestou. A graça se manifestou. Se a graça se manifesta, é porque a graça ainda não estava manifesta entre nós, entre os homens. A graça não havia sido manifesta. Capítulo 2, a partir do verso 11. Olha só. Portanto, a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador de Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Uau! A Bíblia diz que a graça se manifestou, ou seja, a graça se revelou, ela foi revelada. Por quê? Porque antes ela estava oculta, era uma sombra, era uma figura, era algo que ainda não era alcançado, era apenas, tinha uma sombra, mas ela se revela em Jesus. Nem os anjos do céu conheciam essa graça, era um mistério desconhecido. E aqui a Bíblia está falando para nós que essa graça, ela nos educa, ela nos ensina, ela nos educa. Verso 12, educando-nos para quê? Aí ele diz para quê? Então a graça, ela nos educa, nos ensina, ela nos mostra. E tem uma coisa que nós não podemos deixar de entender, que não existe pecado do qual a graça não nos salve. Não existe.
A graça nos salva e a graça nos educa. Romanos capítulo 5, a partir do verso 15, fala assim: mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos. A graça é de graça, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Antes, o que reinava em nós era o pecado. Ele tinha um domínio sobre a raça humana. Mas agora, essa graça que é muito maior, que nos alcançou, e ela fala que essa imensa graça vai nos fazer reinar na nova vida, por meio de Cristo. Nós iremos reinar por causa da graça que nos alcançou. Nós iremos reinar. E reinar aqui, nós confundimos às vezes. Os crentes gostam de confundir. Pensam que reinar é ser o reizão que tem as propriedades, os bens, o ouro, a prata, o carro, as fazendas. Não é esse tipo de reino. É reinar sobre a vida. Eu vou reinar nessa nova vida. Ou seja, agora não sou eu que vou reinar, eu estou reinando através de Cristo, por meio de Cristo. Eu vou estar reinando o seguinte: o domínio agora não é mais meu, não é mais do pecado, mas o domínio agora é da graça. Antes o pecado dominava a raça humana, agora pela graça eu vou reinar em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, verso 14: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais, porque antes éramos, não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Aqui Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele fala assim: olha, o pecado não vai mais dominar vocês. Por quê? Porque antes dominava. Pois nós não estamos mais controlados pela lei. A lei não me controla mais, porque a lei me controlava e me condenava. Quando eu vacilava, errava, condenado, 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 condenado. Mas agora a Bíblia diz que eu não estou mais debaixo desse domínio, mas estou debaixo da graça. E falou: então, quer dizer então que agora, já que eu estou debaixo da graça, eu vou continuar pecando, filho. Porque agora eu não estou mais controlado pela lei. Eu vou pecar, a lei não manda mais em mim. Vou fazer o que eu quiser. Ele falou: é claro que não. Se você pensar assim, você não está entendendo nada. Você não compreendeu o Evangelho. Porque quem ama a Deus tem nojo, ódio do pecado. Se fica constrangido com o pecado. E quando erra, quando peca, se constrange. Logo fica mal. E a atitude na sequência é se arrepender. Se arrepende daquela escorregada e vai, porque ama a Deus de todo o coração. O pecado não é mais prazer, agora o pecado é ódio, é nojo, repulsa. O pecado não tem mais graça em mim. Antes ele tinha muita graça. Agora não dá, não é mais engraçado. Não que a gente não peque mais, a gente peca, mas não peca como antes, não é como antes, não tinha o domínio do pecado. E quando peca, nós que somos alcançados pela graça, nós chegamos até a graça de Deus, nos arrependemos e conseguimos, e continuamos a prosseguir com Deus. Romanos capítulo 3, verso 24 fala assim: mas pela sua graça
e sem exigir nada, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva. Ele não pede nada para você, só que você seja alcançado pela graça. A graça não exige nada, a lei exige obediência, ritos, formalidades, mas a graça não. A graça não. Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus. Jesus inaugurou o tempo da aceitação. Ei, Jesus inaugurou o tempo da aceitação. Romanos capítulo 11, verso 6 diz assim: essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. Se fosse porque eu sou bonzinho, cheirosinho, limpinho, arrumadinho, bonzinho, não era graça. A graça teve que alcançar o desgraçado. Desgraçado é sem a graça de Deus. Quando a gente fala assim, nossa, esse cara é um desgraçado, porque essa palavra antigamente os mais idosos tinham um receio de falar essa palavra, porque significa sem a graça de Deus, e eles tinham um entendimento que se você não tivesse a graça de Deus, você estava perdido, você estava desgraça. Por isso que essa palavra tem um peso tão grande, porque é pesada mesmo. Desgraça, sem a graça de Deus, é pecado, é sujeira, é maldição. 2 Coríntios 12, 9, Paulo falando assim, mas ele me respondeu. Olha aí, Paulo dizendo aqui aos Coríntios o que Deus fala para ele. Olha o que Deus falou para Paulo: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, aí ele fala aqui, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. É tudo o que você precisa. Pois o meu poder, ele é mais forte quando você está fraco. E aqui, cuidado, que às vezes nós interpretamos errado aqui também. Esse mais fraco aqui não significa quando eu sou um pobrezinho que ninguém ama, ninguém quer, eu sou um doente, eu sou um tortinho. Não, é quando eu sou mais fraco, significa assim, o meu eu está fraco. Quando eu pego o meu eu e falo para ele, fica no seu lugarzinho que é debaixo do Espírito de Deus, submetendo o Espírito de Deus. Quando eu estou me enfraqueço, aí o poder de Deus fica forte. Quando eu me enfraqueço, eu paro de ficar fortão, resistindo à minha alma, forte em mim mesmo, forte na minha condição natural. Não, porque eu sou tal, eu sou bom, eu sou forte, eu alcanço, eu consigo. Meus bens, quando eu estou fortão, aí está ruim. Mas quando eu reconheço, quando eu estou fraco, eu estou fraco, aí o poder de Deus se manifesta. A minha graça, a graça de Deus nos basta. Gálatas 2, verso 21 fala assim, Gálatas 2, 21, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Eu me recuso, Paulo falando aos Gálatas, eu me recuso a rejeitar a graça. Porque se é por causa da lei que eu vou ser aceito, se eu cumprir preceitos, ordenanças, mandamentos, se é por causa disso, então a morte de Jesus não valeu de nada. De nada. E aqui, na palavra aqui, tem um ponto de exclamação. Ou seja, então a morte de Cristo não adiantou nada. Ele foi enfático. Eu me recuso a rejeitar a graça. E Gálatas capítulo 5, verso 4, fala assim, vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus.
quando nós queremos seguir as ordenanças, as obrigações religiosas, os ritos, os mandamentos humanos, quando isso acontece, eu não sou aceito por Deus. Na verdade, quando isso acontece, eu estou separado de Cristo. E a Bíblia diz aqui, não sou eu, é a Bíblia, que a pessoa não tem a graça de Deus. Não tem a graça. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 6, fala assim: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Uau! Perceba uma coisa, nós não encontramos uma referência sequer na palavra de Deus que a graça vem pela lei ou através do esforço humano. Até porque a lei demanda que nós temos que fazer algo para não sofrermos a punição da lei. A lei sempre vai demandar que eu tenho que fazer alguma coisa para não ser punido, diferentemente da graça. Eu não preciso fazer nada para ser alcançado. Apenas eu tenho que fluir pela graça. Só fluir pela graça. Hebreus capítulo 2, verso 9 fala assim: mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Olha, Jesus, ele nos amou tão profundamente que ele se submeteu a ficar por um tempo numa posição, numa condição inferior à de anjos. Quando ele veio aqui como homem, quando ele estava aqui como homem, ele se colocou numa condição inferior de anjos. Antes não, ele estava acima. Ele se colocou por um tempo numa condição até inferior de anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. E agora ele está coroado com glória e com honra por causa da morte que ele sofreu. Um pouquinho mais para frente, em Hebreus capítulo 4, verso 16, fala assim: por isso tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Agora ele está falando assim, que agora tenha confiança, chegue perto do trono, ou seja, dentre lá no Santíssimo Lugar, porque o Santíssimo Lugar só era para os sacerdotes, só os sacerdotes alcançavam aquele lugar que lá dentro tinha uma arca, e naquela arca tinham, ali estavam os mandamentos, a pedra com os mandamentos que tinha dado para Moisés, e em cima tinha o propiciatório, em cima daquele propiciatório Deus tinha mandado colocar 2 anjos, e as asas dos anjos se encostavam assim, e no propiciatório como funcionava? O sacerdote entrava uma vez por ano ali, e pegava o sangue de um carneiro, e derramava em cima do propiciatório, pelos pecados dos povos, e aí isso acontecia, aquele sangue escorria pela arca. Sabe por que isso está dizendo? Porque a lei que estava lá dentro, ela me trazia condenação, e por causa dela eu pecava, o pecado era apontado pela lei, e quando aquele sangue escorria, era como se estivesse cobrindo a punição da lei. Jesus, ele é o Cordeiro, e aquele sangue que ele derramou, ele cobriu de uma vez por todas a punição da lei, cobriu as tábuas, e agora a punição da lei não me alcança mais por causa do sangue. Quando ela tenta me alcançar, ela vê o sangue. A lei tenta me punir, ela vê o sangue de Jesus. Ela tenta me alcançar com a punição, com a condenação, aí ela vê o sangue do Filho de Jesus, o Filho amado de Deus. Ela vê o sangue, e aí a punição não chega mais a mim. Jesus fez isso por mim e por você. Jesus fez isso por nós. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 1, verso 15, porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer, e me chamou para servi-lo.
Antes, pela graça, Ele me escolheu, me chamou a mim, chamou a você, cada um de vocês aqui e que está me assistindo, me chamou para servi-lo, pela graça dEle. E a Bíblia fala que antes de eu nascer, Ele já tinha feito isso. Eu estou olhando para você, e antes de você nascer, eu já tinha estabelecido uma vida comigo, debaixo da graça, para você me servir, para que outros alcancem, para que meu nome seja glorificado, exaltado, para que meu reino venha e tome conta desse lugar. Sabe, o evangelho que estão pregando por aí, tem muito engano. Na verdade, o evangelho que tem engano não é evangelho. As pessoas não querem mais chorar, as pessoas não querem mais sofrer, a igreja não tem mais nada a ver com Deus, sabe, uma coisa esquisita, porque Deus, a Bíblia fala que Deus se entristece, a Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece, a Bíblia fala que Jesus chorou, que Jesus sofreu, a Bíblia fala que o Espírito Santo geme, mas nós não queremos. Esse evangelho, essa conversinha que estão falando por aí, não tem nada a ver com a graça, não tem nada a ver com graça. A graça faz com que eu passe por tudo isso, mas eu tenha no final disso a vitória, o alcance, e Ele continua comigo. Posso estar 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro, e Ele está comigo. Não porque eu fiz alguma coisa, não que eu mereça algo, mas é pela graça. Pela graça, a graça me alcançou. A graça me alcançou. E todo pecado que me separava, Deus tirou, aboliu, arrancou de mim. Todo domínio do pecado que tinha vindo através de Adão, da minha natureza humana, Deus tirou, através do sangue de Cristo Jesus. E não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça me faz ainda ser mais ainda amoroso, amar a Ele com mais fervor, com mais entrega. Pelo contrário, a graça não me estabelece ritos, a graça me estabelece busca, desejo, amor, bondade, longanimidade, alegria, paz, mansidão, fruto do Espírito que gera em mim pela graça, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas vem de Deus. Que você tenha esse entendimento, que você possa entender isso, que não é apenas um favor que nós não merecíamos, mas Deus se estendeu para nos alcançar. Que a graça seja manifesta plenamente em você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.